Seria maluquice completa vender o Ethereum agora, tá? O mercado tá muito forte, a gente tá perto de um viés de confirmação. Então, fica atento nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês por que que eu acredito que não faz sentido nenhum vender nada no mercado de cripto, muito menos Ethereum, tá? A gente pode estar no início de um segundo movimento de alta que vai destravar aí valores que ninguém imagina até agora, tá? Então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de Ethereum, tá? A gente está com uma estrutura de alta cada vez mais importante aqui. A gente rompeu uma zona forte no semanal, tá? Pode ser só o início de um forte movimento de alta, mas a gente tem ainda também uma possibilidade de fazer uma validação desse rompimento, tá? O que pode trazer ainda um pequeno recuo antes da continuação da alta e o teste finalmente do nosso topo histórico, tá? Ethereum continua muito forte, não faz sentido vender. Quem continuar comprado nesse grande ciclo de alta com certeza vai ganhar muito dinheiro. Então a gente vai ver todos esses detalhes agora, tá? Então a gente passando aqui rapidamente pelo contexto geral, a gente tem um fundo bem definido aqui nos US$ 1.000, vamos pegar aqui um valor redondo, tá? Vê que a gente teve várias acumulações aqui, o preço nunca perdeu nenhuma zona depois de ser rompida. A gente tem essa grande faixa de acumulação aqui entre 1.500 e US$ 2.000. Então, o que não faltam aqui são estruturas de alta de longo prazo formada, tá? Então, a gente teve muita acumulação, muitos players comprando aqui nesse fundo e agora liberou o mercado para subir, onde a gente teve a região mais importante, na minha visão, os US$ 3.000, tá? E pelo semanal, a gente vê aqui que a gente teve uma bandeirinha. Inclusive, a gente passando aqui para o gráfico diário, a gente trouxe aqui várias vezes a análise que a gente poderia até vir testar esse topo que não havia sido testado ainda dos US$ 2.800. A gente chegou muito perto, embora não tenha tocado ele exatamente, mas vejam como a gente acumulou muito forte justamente na região desse candle aqui que deu uma travada no mercado, tá? E ó, a gente testou o fundo uma vez, aqui nos US$ 3.100, testamos outra vez. Quando ele perdeu essa faixa, ele acumulou e jogou de volta para cima, tá? Rompendo essa bandeirinha, o que, pela minha visão aqui, segue tendência de alta clara, tá? A gente precisa ficar de olho somente se o mercado vai vir validar esse rompimento, porque é verdade que a gente rompeu e o preço não andou, tá? A gente não teve uma aceleração muito forte, pode trazer de repente um pullback para testar essa região aqui dos US$ 3.300, desse topo anterior rompido, para justamente depois acelerar, tá? Então, com certeza vale a pena ficar atento aí para uma próxima oportunidade, mas a gente era para estar comprado em Ethereum faz tempo, cara. Quem não tem Ethereum ainda é maluco, tá? Então, o que que a gente consegue projetar de alvos aqui para o Ethereum, tá? Vamos ver os três alvos principais e o último nem dá para imaginar por enquanto, mas a gente tem que levar a sério esse cenário. Mas antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal já dá aquela força bacana, se inscreve aí, ajuda a gente a crescer também a nossa análise de cripto. Vai ter muito conteúdo legal. A gente tem 3 vídeos por semana, segunda BTC, quarta Ethereum e sexta uma altcoin com cenário promissor, tá? E depois vai vir muito mais também. Então já se inscreve e dá aquela força bacana. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Se está gostando do conteúdo, também deixa um like, deixa um comentário, um oi, um tchau, se está comprado, se não tá, deixa qualquer coisa. Isso também ajuda demais aí o nosso alcance, beleza? Então vamos embora aqui continuar com nossas projeções. O que que a gente pode, assim, ó, sendo muito conservador, tá? Para mim, o teste do topo histórico está praticamente garantido. Então a gente deve voltar aqui para os US$ 5.000 sem nenhuma dificuldade, só por ter rompido essa estrutura, tá? Mas o meu primeiro alvo realmente sério e importante seria somente, ó, essa primeira perna aqui, tá? Que a gente teria primeiro movimento, correção, formato de bandeira, segundo movimento de alta, tá? Então, esse seria aqui o meu primeiro alvo de curto prazo para o Ethereum. Então, a gente está falando aí do Ethereum lá na casa dos US$ 6.000, tá?
Então esse é o primeiro alvo que a gente pode imaginar. Como segundo alvo, o que a gente imagina agora? Justamente pegar a amplitude que desse movimento todo para cima, tá? Então a gente pegaria aqui, ó, deste rompimento, tá? Então a gente considerando aqui o topo, tá? Rompido. Primeiro movimento, pullback, segundo movimento. Isso nos jogaria aí sem muita dificuldade lá para a região dos $10.000, tá? Esse aí seria o segundo alvo para o Ethereum nesse ciclo aí que eu acredito que está se iniciando, tá? Onde esse primeiro movimento aqui, ó, foi só o primeiro passo do mercado, indo com muita desconfiança. Ele vai entrar, começar a ser um mercado otimista após o rompimento do topo histórico. E terceiro e último alvo, que eu acredito ainda complicado, mas não impossível, seria repetir todo esse movimento de alta para cima, tá? Então a gente está falando em Ethereum em $50.000. É difícil imaginar agora? É, mas a gente tem que levar a sério esse movimento se eles repetir, lembrando ciclo de longo prazo. Não queiram que isso chegue amanhã nesse valor, porque claro que não vai acontecer, tá? Mas para mim o Ethereum entrou já num próximo ciclo de longo prazo e a gente deve ver aí, após o rompimento do topo histórico, uma grande aceleração aí dos preços. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer altcoin que vocês queiram que dê uma olhada, deixa nos comentários assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!